Hoje a nossa aula será sobre cultura e memória na Zona Oeste, conhecendo o bairro de Santa Cruz. Você conhece ou já ouviu falar do Complexo Cultural de Santa Cruz? Poucos sabem, mas Santa Cruz guarda um riquíssimo conjunto de patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, que por muitas vezes se confunde com a história da família real aqui no Rio de Janeiro. Vamos hoje resgatar essas memórias e entender como foi construído todo esse patrimônio. As terras que hoje conhecemos como Santa Cruz já foram ocupadas pelos indígenas tupi-guaranis e chamada por eles de Piracema, que significava muitos peixes. Piracema foi dada de presente a um português chamado Cristóvão Monteiro, por ter ajudado na batalha que fundou a cidade do Rio de Janeiro. Cristóvão instalou uma fazenda nessas terras e construiu um engenho e uma capela, onde hoje se chama Curral Falso. Após sua morte, essas terras foram doadas aos padres jesuítas. Os jesuítas, como podemos ver nesse desenho do artista Debré, expandiram as terras da fazenda e a tornaram bastante produtiva. A origem do nome Santa Cruz veio desta época. Dizem que os padres construíram uma grande cruz de madeira e a colocaram na entrada da fazenda. Daí, todos passaram a reconhecer a fazenda como Fazenda de Santa Cruz. Nessa fazenda, temos o que pode ter sido considerado o primeiro conservatório de música do país. Nele, os padres ensinavam canto e música aos escravos para que eles se apresentassem durante as missas. Vale lembrar que um grande patrimônio histórico do bairro também foi construído nessa época, a Ponte dos Jesuítas. Essa ponte, erguida sobre o rio Guandu, foi um marco tecnológico da época. Graças a ela, foi possível conter as águas do rio em períodos de cheia e, com isso, evitar as frequentes enchentes que prejudicavam o desenvolvimento da fazenda. Ela foi construída em 1752, em alvenaria. Ao longo dela, podemos observar algumas colunas, que são chamadas de guarda-corpos ou capitéis. Na ponta deles tem uma forma que lembra uma pinha. Esse trabalho foi todo feito usando a técnica de cantaria, que é quando esculpimos em pedra bruta. No detalhe da primeira foto, observamos um brasão, que foi esculpido em granito e mármore, e contém as informações da inauguração da ponte. A Ponte dos Jesuítas, como ficou conhecida, é hoje um dos patrimônios históricos de Santa Cruz, tombados pelo IPHAN. Em 1761, os jesuítas foram expulsos pela coroa portuguesa, que passou a chamar a fazenda de Real Fazenda de Santa Cruz, iniciando ali o longo período de desenvolvimento e participação de Santa Cruz na história da família real. A fazenda era muito desenvolvida e consta nos dados que era muito grande também, totalizando 10 léguas, o que hoje seria o correspondente ao bairro inteiro de Santa Cruz, mais os municípios de Itaguaí, Barra do Piraí, Mendes, Nova Iguaçu, Paracambi, Paulo de Fronten, Piraí, Rio Claro, Vassouras e Volta Redonda. Com a vinda da família real para o Rio de Janeiro em 1808, como podemos ver nesta tela, a história de Santa Cruz estava prestes a se fundir com a história da família real. Dom João gostou tanto das terras que rebatizou a fazenda como Fazenda Imperial de Santa Cruz e transformou em segunda residência da família real ou em sua casa de veraneio. Dom João e sua família frequentavam tanto a fazenda que Dom Pedro I e seu irmão Dom Miguel foram criados e educados em Santa Cruz. Ele também transformou o prédio do antigo convento jesuíta num palácio real,
para que ele pudesse cumprir todas as formalidades de um rei sem precisar se deslocar com tanta frequência ao Palácio da Quinta. Ainda nessa época, Dom João pediu que viessem da China cerca de 100 homens para cultivar chá. Daí a região que hoje conhecemos como Morro do Chá. Apesar de toda essa afeição por Santa Cruz, a residência oficial da família real ficava no Palácio da Quinta, no bairro de São Cristóvão, onde hoje encontramos os restos do antigo Museu Histórico Nacional, incendiado em 2018. O acesso da Quinta até a fazenda acontecia pelo Caminho Real, ou Estrada Real, como também era conhecido, e durava cerca de 5 horas e meia. Esse caminho existe até hoje e passa por algumas avenidas importantes da cidade, como a Santa Cruz, Dom Helder Câmara, Intendente Magalhães e Marechal Fontinelli. Existiam 11 marcos esculpidos em pedra, que mediam a distância da estrada. Eram chamados marcos imperiais. Hoje, ainda existem 5 desses marcos em bom estado de conservação. Alguns deles foram tombados devido à sua grande importância ao nosso patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. 2 deles se encontram em Santa Cruz. Um, como podemos ver na foto, na Avenida Felipe Cardoso, e o outro na Praça Ruão, em frente ao quartel, que era a antiga sede do Palácio Real de Santa Cruz. Assim, durante todo o primeiro reinado, a Fazenda de Santa Cruz foi um lugar muito prestigiado e frequentado pela família real. Por exemplo, foi lá que aconteceu a lua de mel de Dom Pedro e Dona Leopoldina, onde a família real se abrigou durante o turbulento Dia do Fico e também aonde aconteceu a primeira comemoração da independência do Brasil. Notem mais uma vez a importância da arte e dos artistas que naquela época registraram com perfeição de detalhes todos esses acontecimentos. Através dessas pinturas, podemos ter uma breve ideia de como eram as construções, como eram as pessoas, como elas se vestiam e como elas deveriam se comportar.